Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mengão em Cortes. E hoje vamos falar sobre Flamengo e Bahia, ou melhor, Bahia e Flamengo, né? Já que o jogo é lá na Fonte Nova. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, curta, compartilha com seus amigos rubro-negros, os antes também aí, né? Pode compartilhar com eles também. Aí na lateral, aí no cantinho, tem um QR Code. Se você puder nos apoiar, aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code. Se não puder, não tem problema, só em você estar inscrito e curtir esse vídeo já nos ajuda bastante. Pois bem, pessoal, hoje, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos aqui falar sobre as escalações, os desfalques, né, o tabu, a renovação aí de um jogador, tudo que pode influenciar esse confronto de Bahia e Flamengo. Um jogo cheio de história e também decisivo. Lembrando que o Flamengo joga contra o Bahia aí pela liderança do campeonato, se manter líder, e também hoje joga Palmeiras e São Paulo. Então é um jogo muitíssimo importante que, caso o Flamengo venha tropeçar aqui, eu acredito e torço que não, mas caso o Flamengo venha tropeçar e se porventura o Palmeiras vencer o São Paulo, o Flamengo perde a liderança, justamente porque o Palmeiras empata em número de pontos, mas tem vitórias a mais. E sem contar que o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. Mas vamos torcer que isso não aconteça. Mas vamos falar aqui desse duelo. Hoje, às 18h30 do horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Então, essa partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar essa partida aí pelo Premier, vai passar aí pelo pay-per-view. E o Flamengo entra aí, né, como líder da competição, enquanto o Bahia ocupa sexta posição com 40 pontos, numa briga direta para se manter no G6, né, que são os times que levam aí para a Libertadores. Os quatro primeiros têm vaga direta, o quinto e o sexto entra aí em uma pré-Libertadores, né? Mas aí o que acontece? Temos aí que ter um pouquinho de atenção nesse jogo, que o tricolor baiano, né, está fragilizado por uma enorme lista de desfalque, suspensões, lesões, algo que vai complicar aí a vida do técnico Rogério Ceni. Os times aí do Bahia, com o Rogério Ceni, o time vem aí com muitos problemas, são 13 baixas confirmadas, 13 baixas confirmadas. Isso juntando lesões, suspensões para esse jogo, né? Entre os suspensos do Bahia tá o Luciano Juba, jogadores importantes, Luciano Juba, o Arias, o Sanabria, tem o Rodrigo Nestor, muito bom jogador, Gabriel Xavier. Então, esses aí estão suspensos aí. Os lesionados tem o João Paulo, o Canu, o Eric, o Caio Alexandre, o Eric Puga, muito bom jogador também, o Juan e o Pablo, né? Então, aí há dúvidas ainda aí com relação aí a Ramon Mingo, né? A Ramos Mingo, desculpa. Então a provável escalação do Bahia hoje pode vir aí com Ronaldo, Gilberto, Rezende, Davi Duarte, o Fred e Zé Guilherme, Acevo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kaique, Iago Borducci, ou Michael Araújo, ou também o Cauli, isso é uma das opções aí de Rogério Ceni, e o William José. Por outro lado, o Flamengo também tem desfalques importantes. Saul não viajou com o time, sentindo dores no tornozelo esquerdo que impediram aí a sua atuação, né? Então, além disso, Léo Pereira e Alexandre estão suspensos por acúmulo de cartões que aconteceu no jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro, né? O Eric Pulgar aí segue no departamento médico, recuperando-se aí da cirurgia no pé. Com essas ausências, o provável time do Flamengo será Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas,
Jorginho, De La Cruz ou Alan, Arrascaeta, Plata ou Carrascal, Samuel Lino ou Cebolinha, é umas opções, e Pedro. Espero que Felipe Luiz não fazer que nem outro no popular, não invente muito, não saia aí do feijão com arroz com relação ao ataque do Flamengo. Pedro, para mim, tem que ser titular desse time em qualquer situação, em qualquer jogo. Se o cara não jogar bem no primeiro tempo, aí quando for no segundo, metade do segundo, 20 minutos aí do segundo tempo, você tira o cara. Mas não fazer o que Felipe Luiz vem fazendo com Pedro. Isso aí já é uma opinião pessoal, é a minha opinião. Pedro não pode ser reserva desse time. Que Felipe Luiz encontre aí uma forma de Pedro jogar, que o time se adeque aí ao esquema de jogo para Pedro. É o homem que faz o gol. O Flamengo precisa de gol. Futebol, o time vence fazendo gol. Então, se no Flamengo tem um cara como Pedro, que apesar de todo esse tempo que Pedro está no Flamengo, os técnicos que passaram, acho que só Dorival Júnior colocou ele para ser titular absoluto. Isso porque Bruno Henrique se machucou naquela época. Mas eu acho que foi o único que colocou assim, não, Pedro é meu titular e é ele e mais 10 e ponto. Mas o restante é sempre assim. E apesar disso, Pedro todo ano é o artilheiro do Flamengo, consegue fazer gols, faltando aí 10, 15, 20 minutos quando entra faz gol. Um cara desse não pode ser deixado no banco de reserva. Pedro, na minha opinião, é titular em qualquer clube das séries. Se juntar as séries do Brasil todo, Pedro é titular em qualquer time. Menos na cabeça de Felipe Luiz, menos na cabeça dos treinadores do Flamengo, que Pedro é reserva. Isso não existe. Mas enfim, possivelmente Pedro vai ser titular hoje. Ah, mas Pedro não fez gol, não fez nada. Coloca ele no outro jogo. Pedro precisa de minutagem. Pedro é um craque. Pedro é o homem gol. E o Flamengo precisa de gol. Se o time não fizer gol, o time não ganha. Bom, vamos lá. E na lista de relacionados aí do Flamengo, vamos dar uma passagem aqui rápida. Diogo Alves, Matheus Cunha, né, e Rossi, esses foram os goleiros. Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela e Vinha, que é outro jogador que, na minha opinião, precisa de mais minutagem, também está disponível. Assim como os zagueiros Cleiton, Danilo, Léo Ortiz, meu campista Alan, Rascaeta, Carrascal, que vem jogando muito bem e, na minha opinião, deve entrar hoje junto com a Rascaeta. De La Cruz, Everton Araújo e Jorginho. E os atacantes Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro Plata, Samuel Lino e o Wallace Ian, que perdeu aí muito espaço nos últimos jogos, né? Então esse confronto traz alguns fatores especiais. Invencibilidade do Bahia, diante do Bahia. O Flamengo não perde para o Bahia há 6 anos. A última derrota foi em 4 de agosto de 2019, por 3-0 na Fonte Nova. E se eu não me engano, esse jogo aí teve a estreia de Felipe Luiz ou foi de Jorge Jesus, um dos dois, eu não lembro. Coloca aí nos comentários aí embaixo aí. Mas se eu não me engano foi a estreia de Felipe Luiz. O Flamengo perdeu de 3-0. Por aí, ou foi de Jorge Jesus, enfim, ou foi os dois, mas coloca aí nos comentários aí. Mas eu lembro que teve essa passagem aí, foi a última derrota do Flamengo para o Bahia, em 2019. Desde então, foram 12 jogos, né, 12 partidas, todas vencidas pelo Rubro Negro. E tem também uma curiosidade, uma escrita também, contra o Rogério Ceni. O Flamengo nunca perdeu para Rogério Ceni em todos os confrontos. Dentre eles serão agora 17 jogos com esse de hoje. E o Flamengo venceu 16 partidas. Isso é um tabu aí que Rogério Ceni e o Bahia tenta quebrar hoje. Então nos jogos entre essas duas equipes, Ceni marcou apenas 6 gols, enquanto o Flamengo fez 31. E que hoje permaneça assim, que hoje precisa permanecer essa escrita. 100º jogo entre Bahia e Flamengo. Esse confronto marca também um número simbólico. É o 100º confronto entre as equipes, considerando todas as competições. No histórico de 99 jogos, o Flamengo venceu 43, empatou 31 e perdeu 25. Dupla decisiva hoje, Arrascaeta e Pedro. O Flamengo aposta aí na volta
dessa dupla mais letal, Arrascaeta e Pedro. Espero que sim, continue assim. Juntos, eles são responsáveis por quase metade dos gols do time do Brasileirão. 24 de 50 gols da equipe foram deles, ou seja, 48%. E isso aí para mim é muito mais do que provado de que esses dois caras, Rascaeta não, porque sempre tá, mas que Pedro precisa estar dentro desse time, independente de qualquer situação. Né? Rascaeta, inclusive, tem mais participações em gols do que jogos disputados no Brasileirão. Pedro também voltará ao time titular. Pelo menos essa é a informação até o momento, após ficar no banco nos últimos jogos. Vamos falar aqui agora um pouco das renovações aí de Arrascaeta, né? Mais do que em campo, há uma pauta que desperta a atenção fora dele, né? As negociações pela renovação do contrato de Arrascaeta, né? Há um otimismo entre o clube e o empresário do uruguaio, né? O staff apresentou a contraproposta, o Flamengo fez uma proposta e o staff do jogador apresentou aí uma contraproposta. O Flamengo avalia oferecer aí mais 2 anos com possibilidade de extensão por metas. A renovação de Arrascaeta é tratada como prioridade nos bastidores do clube. Então essa aí é a novidade aí para essa partida também, né? Então o que esperar aí desse jogo de hoje, né? O Bahia desfalcado, dependente aí de alternativas, precisando pontuar para não se distanciar do topo, mas se você está pensando que vai ser um jogo fácil por conta disso, não vai não, viu? Muito difícil o jogo lá na Bahia. O Flamengo, né, tem aí as ambições claras, manter aí no topo da liderança e romper esses tabus históricos e confirmar o seu favoritismo. A ausência aí de Saul pode pesar, né, no setor do meio campo rubro-negro, mas Dela Cruz ou Alan tem a oportunidade de aparecer. Eu acredito que Felipe Luiz deva entrar aí com Dela Cruz, até porque Dela Cruz vem fazendo ótimos jogos aí também, né? Dela Cruz, depois ali daquela polêmica do ex-médico do Flamengo sobre ele, depois o Dela Cruz voltou jogando muito bem. Então esse peso aí também contra Rogério Ceni poderá pesar psicologicamente também para o Bahia, né? Tem toda essa mística aí, né? Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Arrascaeta e Pedro, se estiverem bem, pode fazer realmente de fato uma diferença no placar. Coloca aí, falando em placar, coloca aí nos comentários aí qual a sua opinião. Na minha visão, o Flamengo vence hoje por 3-1. O Flamengo vence hoje por 3-1. Um alerta. Vamos aqui. Embora o retrospecto favoreça o Flamengo no futebol, obviamente tudo pode acontecer. O Bahia, mesmo fragilizado, como a gente já comentou aqui, sempre pode surpreender, né? Então, pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje. Já anotou seu palpite? Será que a invencibilidade segue? Ou o tabu será quebrado? Deixa aí nos comentários quem você acha que começa jogando, o placar, quem vai decidir esse jogo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative os sininhos aí para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo, esperamos aí que tenhamos uma boa partida, que o Mengão saia vitorioso. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.